Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Propriedade da esposa. As três religiões partilham uma fé inabalável na importância do casamento e da vida familiar. Elas também concordam acerca da liderança do marido sobre a família. No entanto, as diferenças gritantes existem entre as três religiões com relação aos limites dessa liderança. A tradição judaica cristã, diferente do Islã, virtualmente estende a liderança do marido até o direito de posse sobre a sua esposa. A tradição judaica cristã, com referência ao papel do marido em relação à sua esposa, origina-se do conceito de que ela possui como uma escrava. Este conceito foi a razão que norteou o padrão duplo nas leis do adultério e na capacidade de um marido anular os juramentos de sua esposa. Esse conceito foi também o responsável para se negar a qualquer controle sobre a sua propriedade ou ganhos. Assim que a sua mulher judia se casava, ela perdia completamente qualquer controle sobre sua propriedade e ganhos para o seu marido. Os rabinos judeus afirmavam que o direito do marido sobre a propriedade de sua esposa era um corolário de sua posse sobre ela. Desde que alguém entre na posse da mulher, não deveria entrar na posse de sua propriedade também, e, desde que ela tenha adquirido a mulher, não deve ele adquirir a sua propriedade também? Assim, o casamento determinava que a mulher mais rica ficasse praticamente sem um tostão. O Talmud descreve a situação financeira da mulher como se segue. Como pode uma mulher ter alguma coisa? O que quer que seja dela pertence ao seu marido. O que é que ele é dele e o que é dela é também dele. Seus ganhos e o que ela possa encontrar nas ruas também são dele. Os artigos domésticos, mesmo as migalhas de pão sobre a sua mesa, são dele. Ter um convidado em sua casa e alimentá-lo é roubar do seu marido. A questão é que a propriedade da mulher judia significava atrair pretendentes. A família judia fixava para sua filha uma cota representativa do estado do seu pai, a ser usada como dote em um casamento. Era este dote que tornava as filhas judias um peso inoportuno para seus pais. O pai tinha que educar a sua filha por anos e prepará-la para o casamento, providenciando um grande dote. Assim, a moça na família judia era uma obrigação e não um direito. Essa responsabilidade explica por que o nascimento de uma filha não era celebrado com alegria nas antigas sociedades judias. O dote era o presente do casamento apresentado ao noivo sob os termos do contrato. O marido agia como o proprietário do dote, mas não podia vendê-lo. A noiva perdia qualquer controle sobre o dote no momento do casamento. Além disso, esperava-se dela trabalhar após o casamento e todos os seus ganhos tinham que ir para o seu marido, como pagamento pela sua manutenção, a qual era a obrigação dele. Ela poderia ter de volta a sua propriedade somente em duas situações: divórcio ou a morte do marido. Se ela morresse primeiro, ele herdaria sua propriedade. No caso do marido, se ela morresse primeiro, ele herdaria sua propriedade. No caso da morte do marido, a esposa poderia retornar à propriedade que possuía antes do casamento, mas não se habituava a herdar qualquer cota da propriedade do marido falecido. Deve-se acrescentar que o noivo também tinha que apresentar o seu presente de casamento à noiva. Contudo, de novo, ele era praticamente o proprietário deste presente enquanto eles permanecessem casados. O cristianismo, até recentemente, seguiu a mesma tradição judaica. No Império Cristão Romano, após Constantino,
Tanto as autoridades civis como as religiosas exigiam um acordo sobre a propriedade, como condição para reconhecimento do casamento. As famílias ofereciam às suas filhas, aumentando os dotes, e, com resultado, os homens tendiam a casar-se mais cedo, enquanto as famílias retardavam o casamento delas até o máximo. Pela lei canônica, uma esposa habilitava-se à restituição do seu dote e o casamento fosse anulado, a menos que ela fosse culpada de adultério. Nesse caso, ela perdia o seu direito ao dote, o qual pertencia nas mãos do marido. Pelas leis canônica e civil, uma mulher casada na Europa cristã e na América, até o final do século XIX e início do século XX, perdia os direitos à sua propriedade. Os direitos da mulher inglesa, por exemplo, foram compilados e publicados em 1632. Esses direitos incluíam: aquilo que o marido possuía é seu, aquilo que a esposa tem é do marido. A esposa tão somente podia a sua propriedade após o casamento, como perdia sua personalidade também. Nenhum ato jurídico dela tinha valor legal. O seu marido podia repudiar qualquer compra ou presente feito por ela como sendo nulo de qualquer valor legal. A pessoa com quem ela tivesse feito o contrato era tomada por um criminoso por ter participado de uma fraude. Além disso, ela não podia processar sequer o seu marido, nem ser processada. Uma mulher casada era praticamente tratada como uma criança aos olhos da lei. A esposa simplesmente pertencia ao seu marido, e por isso ela pertencia à sua propriedade, à sua personalidade jurídica e o seu nome de família. O Islã, desde o século VII depois de Cristo, garantiu às mulheres casadas personalidade independente, conquista essa que as mulheres ocidentais se vieram privadas até muito recentemente. No Islã, a noiva e a sua família não têm obrigação de presentear o noivo. A moça, numa família muçulmana, não é responsável. Uma mulher é tão dignificada no Islã que ela não precisa presentear alguém, a fim de atrair maridos em potencial, e o noivo que precisa presentear a noiva com um presente de casamento. Este presente é considerado sua propriedade e nem o noivo nem a família da noiva têm qualquer direito ou controle sobre tal presente. Em algumas sociedades muçulmanas de hoje, um presente de casamento no valor de 100 mil reais não é incomum. A noiva fica com o seu presente de casamento, mesmo que mais tarde ela se divorcie. Não é permitida a participação do marido na propriedade de sua esposa, a não ser que ela lhe ofereça por sua livre e espontânea vontade. O Alcorão estabelece a sua posição a esse respeito muito claramente. Concedei os dotes que pertencem às mulheres, e se for de vontade delas, concedei-vos algo, desfrutai-o com bom proveito. Alcorão 4:4. A propriedade e os ganhos da esposa estão sob o seu completo controle e para seu uso somente, uma vez que a manutenção e a das crianças é responsabilidade do marido. Não importa quão rica seja a esposa, ela não é obrigada a agir como coprovedora para a família, a menos que voluntariamente escolha fazê-lo. O casal herda entre si, além disso, uma mulher casada no Islã conserva sua personalidade legal independente e o nome da sua família. Um juiz americano, certa vez, comentando sobre os direitos das mulheres muçulmanas, disse: uma muçulmana pode casar-se 10 vezes, mas a sua individualidade não é absorvida pela
de seus vários maridos. Ela é um planeta solar, com um nome e uma personalidade jurídica própria. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito importante, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Salam aleikum.